purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e penais a carregar pesado fardo, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Aleluia! Aleluia! O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, nos recolhamos num tempo de profundo silêncio e na oração, supliquemos o auxílio do Divino Espírito Santo, pois só Ele pode dar-nos a plena compreensão da palavra. Rezemos pedindo sua ajuda. Amém. Irmãs e irmãos, a Igreja celebra aqui no Brasil a festa de Todos os Santos nesse domingo, o domingo mais próximo do dia 1º de novembro. Deslocou do dia 1º e a gente perde um pouco a lógica, mas eu apresento o sentido dessa celebração. Dia 1º de novembro se celebra na Igreja Todos os Santos, e no dia 2, a comemoração dos fiéis defuntos. Bento XVI, numa catequese muito bonita, dizia que a gente, no dia 1º, põe a cabeça no céu, vê a glória de Deus, os santos e santas ao redor do trono de Deus, que a primeira leitura descreve tão belamente, contempla a realidade dos santos, toma consciência de que
os santos e santas são a nossa futura comunidade, porque nós caminhamos para lá. Hoje nossa comunidade é essa aqui, mas depois da nossa vida encerrada aqui, nossa futura comunidade é lá. Então a gente põe a cabeça no céu, contempla a nossa futura comunidade e depois, no dia 2, vai ao cemitério visitar o túmulo dos nossos antepassados para rezar, pedindo a Deus a graça da vida eterna para eles e para nós, para que nós todos nos encontremos lá. Para a catequese, essa festa tem uma pedagogia belíssima. É um sentido dos temas últimos da fé. Nós estamos, neste ano, vivenciando o Evangelho de Mateus. Estamos com Jesus já há vários domingos, lá em Jerusalém, nos dias e nas horas que antecedem o processo de sua prisão, sua condenação à morte, sua ressurreição. Então, antes de sua paixão, ele dirige aos discípulos e aos que o escutam os temas últimos da fé, que antigamente, o catecismo da igreja trata assim ainda, mas antigamente a gente conhecia como os novíssimos, os temas últimos da nossa vida. Também uma palavra bem fora do nosso vocabulário comum, mas na teologia a gente chama os temas da escatologia, da realidade última para a qual nós caminhamos, a saber, a morte, o juízo, a condenação, a salvação, o céu, o inferno, o julgamento final. Pronto. Então, esta festa, com os evangelhos que a gente vai ver nos 2, 3 próximos domingos, esta festa de todos os santos situam, junto com finados, a esse conjunto dos temas últimos. E começava a tratar dos temas últimos, partindo do tema dos santos e santas, porque este é, por excelência, o tema último nosso. Não existe a menor possibilidade de ser cristão se no pacote de sua vida cristã a prioridade número 1 não for a busca da santidade. Sem chance. Se você não tem na sua vida espiritual um anseio de santidade e não busca na sua vida de fé compreender o que é ser santa, santo, hoje, na realidade que você vive, nesta família, nesta profissão, neste trabalho, nesta concretude da sua existência, se você não busca entender isso, sem chance de você se chamar cristão. Está claro? O problema é que, ao longo da história, a caminhada da igreja sofre com muitas influências nefastas do mundo. E, hora ou outra, entra na igreja um espírito viciado de compreensões ideológicas, em que as pessoas entram para a igreja e começam a querer defender dentro da igreja ideologias sobre o que é ser santo. E é uma tragédia os conceitos de santidade que brotam das correntes ideológicas. O conceito de santidade só pode ser puro se ele brotar do conjunto do magistério da fé católica, a teologia. Todo conceito que brota da ideologia vai ser um conceito fraco, mutilado, amputado da verdade. As correntes ideológicas, elas são importantes para o mundo da política, da economia, da organização da sociedade, mas as correntes ideológicas dentro da igreja não sofram com a palavra dura que eu vou usar. As correntes ideológicas de direita ou de esquerda dentro da igreja são uma desgraça.
trazem prejuízos terríveis, porque mutilam você, tiram você da graça de uma visão completa e ampla que só a teologia pode dar. Está claro? Então vamos ao texto, aos textos. Partimos do Evangelho, tome lá no seu folheto, número 10, Mateus, capítulo 5, versos 1 a 12. Todos os anos, na festa de Todos os Santos, esse Evangelho aparece. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los, dizendo: vocês me ajudem, firmes. Esperem. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Pronto, são 8 sentenças de bem-aventuranças. Aqui, deste Evangelho, brota para nós Jesus que sobe ao monte e senta, a multidão se aproxima, os discípulos chegam mais perto, ele começa a ensinar. Lembra a figura de Moisés em cima do monte, descendo com as tábuas da lei. As bem-aventuranças são a nova fórmula escrita dos 10 mandamentos. Não cancela os 10 mandamentos, mas formula no modo do anúncio do reino. Os 10 mandamentos são formulações no anúncio para conduzir o povo para a conquista da terra. As bem-aventuranças são a formulação dos 10 mandamentos para o anúncio para a entrada no reino dos céus. Tem diferença? Não anula, mas completa. Jesus não veio para cancelar a lei e os profetas, mas veio para dar-lhes pleno cumprimento. Ele vem formular aquilo que era uma doutrina para a conquista da identidade do povo e da terra prometida. Ele formula para dar-nos a amplitude do reino dos céus. Que lá na primeira leitura, o livro do Apocalipse chama um reino em que é preciso compreender a lógica do texto do Apocalipse. É uma pena que os pregadores transformaram o livro do Apocalipse numa ferramenta para passar medo. A pior forma de ensinar a palavra de Deus é passando medo. É a mais perversa de todas as formas. O padre João Deiber, de grata memória, dizia que o livro do Apocalipse era um poema de esperança. Um texto escrito ao modelo dos grandes textos da dramaturgia do teatro grego, em que provavelmente era um texto que narrava a obra da redenção por excelência e que os personagens, todos os elementos do Apocalipse, têm uma vivacidade e têm um movimento que vai conduzindo tudo para a amplidão do reino. O livro do Apocalipse foi escrito por um personagem, o menino João, um adolescente, que escutou a pregação do Evangelho, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se apaixonou pela novidade do Cristo e do reino de Deus. E o menino João falava do reino de uma maneira tão impactante que arrebatava multidões.
e começou a ser perseguido pelo Império Romano e proibido de pregar. Várias vezes, até que ele é preso, levado para um presídio de segurança máxima, a ilha de Patmos, uma ilha sem vegetação, só de terreno pedregoso, com um mar muito revolto e violento ao redor, que jogava ondas gigantescas no pedregulho da rocha da ilha. O menino João está lá no presídio, sem nenhuma proteção e recurso para sair. No domingo, ele acorda, domingo de manhã, naquela desolação, e se recorda que era o momento em que ele se reunia com a comunidade para celebrar a ceia eucarística, o dia do Senhor. Mas naquele dia ele não poderá, porque está num presídio de segurança máxima. E ele senta na pedra e começa a lamentar o fato de não poder participar da missa, que às vezes a gente vem com tanta preguiça, ou vem por medo ou por obrigação. O menino João senta, começa a se recordar e sente a mão de Deus arrebatá-lo e levá-lo. Ele abre os olhos, ele está dentro das nuvens, dentro do céu. E ele enxerga a realidade do céu. Ele abre os olhos, vem comigo na primeira leitura, tome lá. Ele abre os olhos e tem essa visão, que é descrita várias vezes, repetida a mesma cena. Eu, João, vi um outro anjo, que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: bradem vocês. Não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Isso, está para ter um julgamento final, e o anjo diz, não faça mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Marcar na fronte é a marca do sinal da cruz no rito do batismo, é o primeiro rito do batismo. Marcar a cruz na fronte, o sinal da cruz na fronte do batizado, do batizando. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, então, primeiro ele vê 144.000, como vocês que estão na primeira comunhão. É um grupo que está à frente. Depois, atrás desses 144.000, ele vê outra cena. Depois disso, versículo 9, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Como é que essa turma estava? Leiam. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Vou estragar o arranjo da Úrsula aqui. Estavam de pé, sinal de ressurreição, com vestes brancas, sinal de que foram batizados, traziam palma na mão, que lembra o ramo do domingo de Ramos, que é símbolo do martírio, o símbolo daqueles que deram a sua vida pelo Senhor. A palma na mão, símbolo da vida entregue pela causa do reino. Essa multidão que ninguém podia contar, de pé, veste branca, tão bonito, veio de onde? Aí, a liturgia é grandiosa. Versículo 10, todos proclamavam com voz forte, bradem: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Espere lá, todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos 4 seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono, e adoravam a Deus dizendo, bradem: amém, o louvor, a glória e a sabedoria.
A ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. Pronto. O menino João, o adolescente, está lá assistindo essa cena grandiosa, que lembra Jesus ensinando as bem-aventuranças para aquela multidão. E aí, o menino está encantado com aquilo tudo, e aí chega um velhinho, toca o ombro de João e fala: quem são esses que estão diante do trono do Cordeiro? O menino João fala, como uma criança vem à missa com a avó. Diz: vó, o que está acontecendo? Por que esse trem não acaba? O que esse pato está fazendo? O velhinho fala: o que é isso que está acontecendo? Olha que cena magnífica. E um dos anciãos, versículo 13, falou comigo e perguntou: quem são esses vestidos com roupas brancas? de onde Vieram. Eu respondi: Tu é que sabes, meu Senhor. não estou entendendo nada dessa reza. Um povo que levanta, deita, prostra com o rosto por terra, levanta, aclama, amém, glória, bate palma, deita, prostra. Estou entendendo nada dessa reza. Tu é que sabes, meu Senhor, o que está acontecendo. Aí o velhinho, o papel de nós mais velhos na transmissão da fé para as novas gerações. Se você tiver autoridade para transmitir a fé, igual esse velhinho aqui, console-se. Aí o velhinho vai dizer para o João: então ele me disse, esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Aqui está o conceito perfeito do que é ser santo. Ser santo, que é a meta, não para chegar, mas a meta diária, cotidiana de todo cristão, é passar sua vida neste mundo, sendo testemunha do Cristo, e não permitir que nem as maiores conquistas e nem as piores tribulações tire você do seguimento fiel do Senhor. Ser santo não é alguém que, porque fez um voto, uma promessa, porque passou a vestir um tipo de roupa, um escapulário no corpo, passou a usar um tipo de uma mandinga no corpo, um colar, uma pulseira poderosa de Nossa Senhora, e não aconteceu mais nada e nunca mais pecou. Ser santo não é esse monte de superstições que se propagam por aí como se fosse fé. Ser santo não é receber uma proteção porque sou devoto de Nossa Senhora, tudo que eu peço ela me dá e não deixa nenhum mal acontecer comigo. Mentira. Ser santo é aceitar Jesus como seu Senhor, nesta vida que te pertence, nesse corpo que você tem, nesta família, neste casamento, nesta profissão sua. E quando vêm as tribulações, as provações mais difíceis, ao invés de se desesperar e fracassar na fé, você aproveita a tribulação para lavar e alvejar a sua alma no sangue do Cordeiro. O santo, a santa, não é uma pessoa que tem uma proteção mágica e com ele não acontece dificuldade, não. O santo, a santa, é gente que passa por tribulação e não permite que a tribulação ponha a última palavra na vida dele, na vida dela. Amém? Brada uma salva de palmas para o santo. Brada! Essa fezinha, água com açúcar, que aconteceu um probleminha, desmorona, abandona a fé, abandona a igreja, abandona o casamento, abandona a Eucaristia, abandona os sacramentos. Essa fezinha de gente maluca, doida, caçando um santo poderoso, uma novena poderosa para conseguir tudo. Isso é o subproduto da religião do comércio, não é a dos santos e santas bem-aventurados. Aqui, a partir disto, os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro.
Você passa pelas tribulações, pelas dificuldades quais forem, mas nenhuma fonte você visita, senão a do sangue do Cordeiro, para te limpar das sujeiras, das imundícies, das ferrugens, das ideias, das ideologias que tentam tirar você da amplidão do território do reino dos céus. Por isso, Jesus chama que se trata de uma caminhada de aventura. Imagine você, pai e mãe, você vô e vó, se desse conta de incutir no coração de seus filhos e netos ser um aventureiro do reino, pobre em espírito, aflito, manso, ter fome e sede de justiça e não de vingança, ser misericordioso, ser puro de coração, promover a paz e não a guerra, e não a violência, e não o armamento, ser perseguido por causa da justiça. Isso é ser santo. O santo é alguém que vive neste mundo, tendo aflição, mas sendo consolado, possui a terra, debaixo de qualquer árvore ele passa feliz um dia. O santo é saciado, não é alguém que está o tempo inteiro com fome e sede, mas nada sacia. Tem fome e sede de justiça, porque qualquer lanchinho do dia o sacia. Alcança misericórdia, vê Deus, porque é puro de coração, e vê Deus em todas as realidades. Existe hoje uma tragédia no conceito do que é ser santo. Quando a gente fala em ser santo, a gente precisa ir à Bíblia. Santo significa separado, distinto, marcado. Existem 4 grandes definições de Deus que percorrem o Antigo e o Novo Testamento. Deus fala de si ou Jesus fala de Deus? Deus fala no livro do Levítico várias vezes: sede santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. A conclusão desse ensino de Jesus no Evangelho de Mateus, aqui é o capítulo 5, ainda no versículo 5, quando Jesus termina esta primeira parte da pregação, ele termina dizendo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. E termina dizendo assim: portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste no céu é perfeito. O santo, a santa, não é alguém que não tem inimigo e não tem quem o persiga. O santo e santa enfrenta pancada, tem inimigo. A diferença é que como é que você lida com o seu inimigo? Comprando uma arma? Não. Rezando por ele. Amando o inimigo e rezando por quem te persegue. Essa é a grande revolução do cristianismo no mundo. Esta santidade que se converte em ser perfeito como Pai, no modo com que trata os adversários, os oponentes. Tem gente que diz orgulhoso assim: padre, eu não tenho inimigo nenhum. Eu digo: cuidado, seu cristianismo corre perigo. Porque Jesus diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Se o seu segmento de Jesus, sua radicalidade no segmento de Jesus, não está trazendo para você nenhuma reação de ninguém, desconfie, não deles, mas de você. Porque ser cristão vai ser sempre desconfortável, para a gente mesmo, para quem convive com a gente, para o mundo. Depois, no Evangelho de Lucas, contando sobre o Pai misericordioso e a parábola do filho pródigo, Pai misericordioso, filho pródigo, e a parábola do bom samaritano, Jesus conclui dizendo:
Portanto, sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Então, ser santo, ser perfeito, ser misericordioso, e conclui o mesmo João, autor do Apocalipse, dizendo: Deus caritas est, Deus é amor. Ele é santo, é perfeito, é misericordioso e é amor. A santidade de Deus passa por esta comunicação: misericordiosos como o Pai. A santidade do Pai converte-se em uma força que move-o a envolver as cordas do seu coração, as fibras do seu coração, a nossa miséria. Quando ele vê alguém caído, machucado, pelo pecado, pelo sofrimento, pela tribulação, pelo fracasso, pela derrota da vida, ao invés de pôr um rótulo e abandoná-lo, ele estende o seu coração à nossa miséria. Misericórdia, um coração que envolve a nossa miséria. Esta é a palavra que define a santidade de Deus, a santidade de Cristo e a santidade nossa, uma capacidade de envolver-nos com aqueles que passam por misérias. Assim, irmã, irmão, nós precisamos nos libertar da fantasia e do delírio de que ser santo é pegar um padrão de vestimenta e querer que todo mundo vista igual a mim. Um padrão de reza, de piedade e de devoção e querer que todo mundo reze e tenha devoção igual a mim. Isso é ideologia. Isso é padronização do rebanho, como se ele fosse a marca das minhas ideias. Não são nossas qualidades que definem-nos como santas e santos. O que nos define como santa e santo é o fato de, como vaso de barro, pote de argila, carregamos em nós um tesouro que é o próprio Deus. É Ele em nós. Ser santo, portanto, é trazer em nós o próprio Deus, apesar de nossa debilidade e fragilidade. Ora, se nós precisamos lavar e alvejar a nossa veste no sangue do Cordeiro, nas tribulações, é exatamente porque nós não temos perfeição em nós. Perfeito é Ele. Essas correntes ideológicas de um cristianismo que pregam um modelo de santidade e que às vezes vira onda de massacre de multidões, obriga-me a dizer o que eu vou dizer agora, que é muito pesado. Pode pegar pesado? O advento da internet. Muitas correntes de padres pregadores, freiras pregadoras, com um tipo de devoção e de piedade, dizendo que para você ser santo, você tem que rezar as rezas deles, praticar os atos de piedade, de penitência deles. Cuidado com esse massacre. Cuidado. Eu estou acompanhando uns 10 casos que eu tenho brigado muito com os que eu estou orientando. Sabe por quê? Porque assiste uns pregador maluco na internet e quer seguir aquele modelo de santidade que ele prega. Vou dar um exemplo simples. Uma médica, mãe de família, esposa, com altíssima qualificação profissional e que começa a seguir um tal de um pregador que manda ela acordar de 3 em 3 horas a noite inteira para fazer ao menos meia hora de oração, de penitência. E fazer não sei que tanto de jejum e de sacrifício durante a semana. Eu vendo, acompanho, conheço, tenho liberdade, eu vendo a mulher e desbotando, perdendo o vigor. E dizendo, cuidado com essa espiritualidade, ela não combina com a sua escolha na fé, com a sua missão no mundo. Nós escutamos falar
que nós precisamos ser santos, e você vai na internet pesquisar a vida de Santa Teresinha, de São Francisco e Santa Clara, e você quer ser santo igual Santa Teresinha, tendo que ser pai, mãe, tendo uma profissão que exige de você, no mundo, acordar amanhã, descansado, restaurado, para atender um paciente, ou ir trabalhar na construção e não ser irresponsável com o que você faz. Às vezes, para você ser santo, é muito melhor que você deite mais cedo e durma mais do que uma freira que acorda, passa a noite inteira na frente do Santíssimo. Entendeu? Para ser essa mãe, esse pai, esse esposo, essa esposa, para ter a profissão que você tem, não inventa imitar um santo que foi para o convento e não tem uma galinha para jogar milho de manhã cedo. Só rezar. E que é bonito. E que a sua santidade depende da oração dele, da penitência dele e dela. Mas é dele. A sua é o contrário. Cuide do seu tempo, cuide do seu corpo, cuide da qualificação e competência profissional sua. Chegue na sala de aula descansado para dar uma aula com semblante exultante de encanto com o conteúdo que você tem. Não chega uma bagaceira na sala de aula. Homem que começa a mesma história eu dizendo: você está desbotando, rapaz. Seu casamento é um casamento novo. Você e sua esposa têm um vigor danado para vocês viverem a vida de vocês. Seus filhos precisam de você com o vício de um homem na idade que você está. Você está querendo imitar santo da Idade Média. Sai dessa. Conte com a intercessão deles, e eles intercedem por você. Mas o seu modo de viver a santidade não é o modo dele num convento na Idade Média. Está claro a diferença? Está claro? Senão, minha gente, vira uma esquizofrenia. É esposo, esposa, pai, mãe, com uma profissão que exige muito, mas que está com um corpo de Santa Teresinha, de Santa Clara e de São Francisco num convento. Isso é esquizofrenia mística espiritual, transtorno espiritual. Precisa de psiquiatra, não de padre. Cuidado com essas orientações de internet. Ser santo é descobrir hoje, Senhor, na idade que eu estou, no casamento que eu tenho, na família que eu tenho, nas responsabilidades que eu tenho hoje, Senhor, como é que eu devo alimentar a minha vida espiritual para dar conta desta missão aqui, nesse corpo, aqui nesse casamento, aqui nessa profissão. Está claro? Está claro? Por favor. Você vai dizer, o padre agora está pregando contra a igreja. Não, eu estou pregando contra as ideologias nefastas que entraram na igreja. Estou te pedindo para que você se devolva para a igreja e caia fora das ideologias que entraram nela. Irmã, irmão, quando Jesus termina esse bloco de ensino no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 16, ele vai dizer: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma mesa, mas no lugar onde ela brilha para todos. E ele termina dizendo assim: assim brilha a vossa luz, para que, vendo as vossas boas obras, os outros glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ser santo, tome cuidado. Ser santo não é receber toda hora um elogio de quem convive com você, dizendo que você é santinho, santinha, bonitinho demais do jeito que você vive. Ser santo é gerar no coração de quem convive com você um desejo de glorificar o Pai que está no céu e não ficar te elogiando. Tem diferença? Porque tem gente que põe uma cosmética de santidade, uma fachada externa de santidade, que vira motivo de piada na família, motivo de chacota na rua e até dentro da igreja.
porque é uma cosmética espiritual, uma estética, inclusive cafona, desculpe, baixar o nível, que não combina, porque a santidade que você vive, como pai, mãe, esposa, esposo, na sua profissão, a santidade constitui em levar as pessoas que convivem com você ao grande louvor e glorificação do Pai que está no céu. Nisso consiste a santidade. Está claro? Assim nós saltamos, como o menino João, num olhar extraordinário da grandeza de Deus, que o próprio João, na segunda leitura, diz: sabemos que quando Cristo se manifestar, nós o veremos tal como Ele é. Imagine, quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. A luz dele vai bater aqui, e a gente não só vai ficar clarinho, mas a gente vai ser tal como Ele é. Nós teremos em nós o esplendor dele. Irmã, irmão, não tenha medo de Deus e não tenha medo das tribulações suas. As tribulações pelas quais você passa não é porque Deus te abandonou, pelo contrário. Nessas tribulações nas quais você passa e vive, é exatamente nessas que vai manifestar-se a glória do poder do sangue do Cordeiro, que vai te fazer passar por essas provações e sair alvejado do lado de lá. Amém? Então brada uma salva de palmas para Ele. Brada! Reage, igreja! Sai dessa fezinha água com açúcar, dessa religiãozinha melosa, de uma cosmética, de uma estética de piedade que nem pertence ao nosso tempo, e entra na graça de ser santa, santo, nesse corpo que Deus te deu, e Ele habita-te, neste casamento, nesta família, nesta profissão sua, e seja sal da terra e luz do mundo nesta realidade concreta. Incline a sua cabeça, fale com o Senhor e peça dele a graça de experimentar a santidade transbordando em sua vida, em seu corpo, nos ambientes que você vive. Peça essa graça do Senhor. Envolva-se nas cordas do coração do Senhor, que se aproxima de você em suas misérias, para te alvejar, te lavar, te purificar. Fale com Ele com toda a confiança e renove a sua fé. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito
Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito Santo de Deus. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu creio firmemente eu creio firmemente nesta palavra, na força transformadora transformadora da Sua palavra. da Sua palavra. Eu acolho o convite Eu acolho o convite de graça e bênção de graça e de bênção para que eu viva a santidade para que eu viva a santidade em meu corpo, em meu corpo, em minha missão, em minha missão, em minha vocação, em minha vocação, na família, na família, no trabalho, com os amigos com os amigos e no mundo. Restaura, Senhor, Restaura, Senhor, regenera, Senhor, regenera, Senhor, a minha fé, a minha fé, para que eu seja instrumento deste amor para que eu seja instrumento no mundo, para o mundo, hoje, hoje, para os desafios de hoje. para os desafios de hoje. Senhor, Senhor, com toda confiança, com toda a confiança, eu entrego eu entrego diante da sua cruz diante da sua cruz as minhas tribulações, as minhas tribulações, sejam lavadas e alvejadas sejam lavadas e alvejadas as nossas vestes, as nossas vestes no seu sangue, no seu sangue, nestas tribulações concretas nessas tribulações concretas da minha vida, da minha vida, da nossa vida. da nossa vida. Espírito, Estenda a sua mão para a cruz de Jesus, fique de pé, Espírito Santo, estenda as suas mãos. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, te glorificamos, porque o Senhor nos faz participar desta vida nova do reino de Deus que o Senhor trouxe e inaugurou, chamando-nos à santidade no seu amor e auxiliando-nos com a força vigorosa do seu sangue que vence todo o mal, e todas as tribulações serão vencidas no poder do seu sangue. Amém. 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 Dirija quem está do seu lado com todo o vigor, dê um abraço, deseja a paz do Senhor. Saudai-vos. Eu vejo manifestar o poder da criação. Nos seus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. Eu Toda vez quero te dar a paz te dar a paz do meu Senhor. com muito amor. Erga sua mão e mande a paz para o mundo. Mande a paz para o mundo, peça a paz para a sua família, para o seu trabalho, para a sua escola, Do meu para a meninada do Enem. Mande a paz. com muito amor. Para os judeus, cristãos, os palestinenses, muçulmanos, Te dar a paz para o mundo. do meu Senhor. E a paz também para o seu coração, porque